Barulho de moto. Aqui na minha frente tem tijolo, tem ferro. Aqui abaixo tem barro. Aqui tem madeira. É claro que é uma metáfora, né? Aqui tem pedra. Aqui tem pedra. E eu estava mais uma vez pensando no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, aonde Deus fala que Israel está como ossos secos, algo que deixou de viver, de ter vida. E tem um versículo que diz que Israel está nas suas sepulturas, quando ele diz para que eles saíssem da sepultura, ossos secos. Mas qual o material que nós usamos para levantar uma obra? Tijolo, pedra, areia, barro, madeira, ferro. Deus, ele falou que iria levantar Israel novamente como um grande exército. Israel seria um grande exército. E eu estava aqui meditando justamente nessa passagem de Ezequiel, capítulo 37. E mais uma vez, estava pensando também na dúvida dos hebreus e israelitas que vieram para as Américas, que são descendentes dos antigos escravos, e que todo mundo os denomina como afrodescendentes. E eu estava pensando justamente nesta situação da dúvida, porque as pessoas têm dúvida, porque tudo que eles vê de judeu é branco, olhos azuis, olhos verdes, cabelo louro, e eles olham para a cor de suas peles e ficam pensando, poxa, isso que esse irmão está falando é bobagem, é doideira. Mas Deus, ele usou uma comparação no livro de Jeremias, no capítulo 13, versículo 23, ele faz uma pergunta metáfora. E ele diz assim: pode o etíope mudar a sua pele? Ele faz uma pergunta para o profeta. E a pergunta é: pode o etíope mudar a cor de sua pele? Você que já leu Jeremias, capítulo 13, versículo 23, você sabe aquilo que Deus fala a respeito desta situação. Também no livro de Amós, no capítulo 9, versículo 7, ele faz uma outra pergunta metafórica, comparativa. Às vezes o professor de português aí vai pensar, poxa, uma pergunta metafórica comparativa. Ele diz assim: não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Olha o que Deus está falando através do profeta Amós. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os etíopes. Você sabe que os etíopes, os núbios, os egípcios, eles tinham pele escura. Os filhos de Cuxi, pele escura. E Israel, igualmente, pele escura. Mas, no decorrer da história, por causa dos nossos pecados e do pecado dos nossos pais, nós entramos debaixo de jugo de servidão. E até mesmo a nossa história grandiosa daquele Israel, onde havia manifestação divina,
em suas vidas, aquilo foi se perdendo. E o Israel começou a buscar deuses que não eram deuses. Começaram a buscar religiões que não eram a verdadeira religação com Deus. E o povo de Israel se esqueceu até mesmo da sua origem, da sua ancestralidade, da sua ascendência, daquilo que ele é verdadeiramente. Aquilo que os colonizadores impuseram foi massacrante, foi avassalador, foi destruidor. E muitos de nós que estão nascendo e que nasceram não conhecem a história do nosso povo, a real e verdadeira história. Mas a história do nosso povo é que as nossas 12 tribos, elas foram dispersas pelo mundo todo. E nós estávamos vivendo como que mortos. Na realidade, nós estávamos sepultados. Mas assim como o profeta, no livro de Ezequiel 37, debaixo da ordem divina, ele profetiza e diz: saiam de vossas sepulturas. O povo de Israel está saindo de suas sepulturas. E nós estamos revivendo novamente. Breve, muito breve, Yahushua, ele vai nos unir em Terra Santa. Para você que está me ouvindo, você pode pensar que isso é apenas uma conversa de alguém que não tem nada para fazer. Mas assim como a mim foi revelada essa verdade, a ti também está sendo revelada essa verdade, e muitas das vezes a verdade, ela é difícil de entender, ainda mais debaixo dessa cultura que foi nos impostas pelos vencedores, pelos colonizadores. É muito difícil de você compreender essas coisas e muito difícil de você acreditar. Mas esta é a verdade. Jesus, ele disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, ele diz que esse é o tempo da restauração de Israel. Esse é o tempo das tribos serem restauradas e também da reunião do nosso povo na terra de Sião. Esteja preparado, porque essa verdade está para acontecer. Que Deus abençoe você, que a Shalom de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida de toda a sua família. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai. Que Deus te abençoe.